Considerando que os senhores nos ameacem com fuzis e com canhões, nós decidimos, de agora em diante, temeremos mais a miséria do que a morte. Considerando que existem grandes fazendas, enquanto os senhores nos deixam sem terra, nós decidimos nelas trabalhar, pois em nossos barracos parados não temos mais condições de ficar. Estamos visualizando aqui o local onde o companheiro Elton Brum da Silva teve a sua vida ceifada pela ganância dos latifundiários. Companheiros, agora com a terra na mão e pisando este chão, que agora está mais do que sagrado, vamos nos ajoelhar, colocar a nossa mão direita na terra, para que ela chegue rápido em nossas mãos. Nem prisão ou morte deterão a nossa ação e lutar junto ao povo pela revolução. Estamos aqui porque queremos um território livre, um território para produzir soberania alimentar, para produzir soberania energética. E quando nos mobilizamos, somos brutalmente atacados pela Brigada. Nota do MNU, Movimento Negro Unificado do Rio Grande do Sul. Solidariedade ao Movimento Sem Terra. Elton Brum da Silva, mais uma vítima do latifúndio. O laudo confirma, Elton foi alvejado pelas costas. Embora o tiro tenha saído da arma de um policial militar, foi um latifúndio com sua mão invisível nos governos, nos meios de comunicação e nos partidos conservadores que assassinaram o trabalhador. Eles agem traiçoeiramente, alvejando os brasileiros pelas costas, quando reivindicamos o fundamental para o povo em geral, que é a terra. Esse governo que não permite que se tenha liberdade de expressão e que fala no seu discurso por um mundo de paz, mas que implanta a violência através das suas atitudes, não nos serve. É hora da mudança, porque outros caíram e tombaram. Esse foi atirado pelas costas. Há pouco tempo atrás, 2 quilombolas, também pela luta da terra, pereceram no quilombo dos Alpes. E tantos outros que foram e tantos outros virão se continuarmos com essa política desigual, com essa ditadura disfarçada em democracia, com essa democracia racial que não existe, com essa desigualdade e essa luta eterna pelos direitos humanos de ir e vir. Assassina! Assassina! E dizer que essa governadora assassina carregue nesse caixão, como fruto do seu mandato despótico, autoritário, prepotente e corrupto. Aliança camponesa e operária, construída pelo poder popular, nossa força resgatada pela chama, na esperança de um triunfo que virá. Forjaremos essa luta com certeza, pátria livre, operária e camponesa. Nossa estrela enfim triunfará. Temos punho erguido, nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída
criminalização, os movimentos sociais que a gente já vem denunciando desde 2007, que acabou culminando com a morte do Elton? Acho que primeiro, acho que é muito importante nós estarmos aqui para fazer essa coletiva frente a tudo que nós estamos vivendo na conjuntura do Estado, né? E eu acho que é importante registrar que nós vivemos hoje num Estado governado por uma governadora que representa um projeto, né? Um projeto neoliberal que tem dentro do seu projeto uma postura de criminalização dos movimentos sociais. Um governo que, na sua política de não ter diálogo, não negociar com os movimentos sociais, não tem nenhum canal de diálogo, utiliza de mecanismos de violência e de repressão para tentar intimidar os movimentos sociais, calar a voz dos trabalhadores, seja do campo ou da cidade, e tenta intimidar e calar a voz através de atos violentos como esse que aconteceu na semana passada em São Gabriel. Em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que, no nosso entender, o Elton pagou com a própria vida a decisão dos governos, do governo federal, do governo estadual, do Poder Judiciário, dos poderes aí constituídos nessa opção pública pelo agro. Por isso que eu afirmo, eu quero dizer que é bastante suspeita que quem esteja agora coordenando o processo que envolve esclarecer quem assassinou o Elton seja o Ministério Público de São Gabriel, as duas promotoras envolvidas nesse esclarecimento. Elas já manifestaram publicamente em vários momentos o seu comprometimento com o lado contrário à reforma agrária. Eu vou citar rapidamente alguns fatos. Em 2003, quando houve a primeira desapropriação da Fazenda Soltal, uma das promotoras de São Gabriel foi até uma festa dos latifundiários, dos fazendeiros de São Gabriel, e anunciou que a justiça tinha sido feita quando a desapropriação foi cancelada. Então, ela até ficou famosa essa frase nos setores, nos veículos de comunicação, que ela disse: senhor Soltal, a justiça que o senhor esperava foi feita. Porque que exemplo, efetivamente, que nós estamos levando hoje para a sociedade brasileira, para a nossa juventude e para o povo em geral? É que se você participar de alguma mobilização, de alguma reivindicação, de alguma luta em defesa de teus direitos, você está sujeito a ser espancado pela polícia. Ou seja, a democracia está sendo ameaçada, o direito de participação está sendo ameaçado. Restrição ou morte terão a nossa ação de lutar junto ao povo pela revolução. Restrição ou morte terão a nossa ação de lutar junto ao povo pela revolução. Restrição ou morte terão a nossa ação de lutar junto ao povo pela revolução. Pátria Livre!